Olá, paz de Deus. Quero trazer mais uma palavra hoje para você. É uma palavra que já faz algum tempo que veio sobre mim e com as minhas leituras eu fui conseguindo pegar. Na verdade, veio esse pensamento e eu anotei, e depois com as leituras foi confirmado o pensamento que tinha vindo. Quando eu vejo muitas pessoas pregando um Deus muito punitivo, um Deus e as pessoas elas acabam se afastando, acabam pintando essa ideia de que se você não fizer o que Deus quer, como Deus quer, Ele te castiga. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, já visto, né, muitas pessoas. Até um dia eu cheguei a ver um videozinho de uma moça que falou uma coisa assim bizarra e aí fingia que estava caindo um raio sobre ela. Ela como se falasse aquelas bobagens, Deus fosse castigar ali, mandando um raio, um trovão, o que fosse. Deus ele é muito justo. Ele é um Deus que disciplina os seus filhos. Mas nessa ideia de que se você estiver fazendo as coisas contrárias às vontades aqui, tá, do Pai, ele deixa escritas as vontades dele para que a gente siga, né, o caminho que a gente deve seguir. Se você não quer seguir esse caminho, você tem essa escolha de não seguir. Não é que você vai ser castigado porque você está andando no pecado, no erro. Na verdade, você só vai estar tomando posse daquilo que vinha sobre você se não fosse o sacrifício de Jesus. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre o sacrifício de Jesus, o porquê do sacrifício de Jesus. Então, quando você comete erros, enganos e fica naquela vida, mas Deus me castigou, por que Deus está me castigando? Na verdade, são consequências das suas escolhas do que você tomou posse para a sua vida. E quando você escolhe o caminho que é Jesus, você está tomando posse do quê? Tomando posse de romper com o mundo e salvar a tua alma, de estar buscando a tua salvação. Entende? Então, quando as coisas acontecem e você está afastado de Deus, não é porque Deus está te punindo, te castigando. Na verdade, é porque você escolheu viver uma vida contrária à vontade dele e você só está colhendo aquilo que você escolheu, aquilo que você tomou posse para a sua vida. Você tomou posse do pecado, tomou posse da morte, tomou posse do engano. E quando você busca o caminho que ele nos ofertou com o Novo Testamento, que foi o sacrifício de Jesus, você vai estar tomando posse do quê? A posse para a possível salvação da tua alma. Por que possível? Porque é um caminho que tem que ser seguido de renúncias, como eu já disse em outros vídeos. É uma vida que você tem que buscar todo dia, tomar a tua cruz, renunciar a tua carne. É todo dia, é aquele trabalhinho de formiga que a gente fala, todo dia você tem que escolher. Dar um basta com o mundo e viver uma vida santificada. Todo dia, renunciar ao pecado e buscar mais a Jesus. Todo dia você tem que escolher estar no caminho e não de acordo com o mundo, tá? Em contramão ao mundo. Então é algo diário, para que a sua alma ela possa alcançar a salvação por meio de Jesus e voltar ao Pai, nas moradas celestiais. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse pensamento que tinha me vindo e tem aqui uma passagem que mostra bem isso que eu estou falando. Está no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, o Jesus ele veio, não foi para poder colocar assim, faça isso que está na Bíblia, senão você vai para o inferno se você não fizer. Não é isso. Se você não fizer o que está aqui, vai só vir sobre você o que já viria, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, compreende? O Jesus, ele veio, como aqui está falando, ele não veio para destruir sua alma. Por exemplo, se você não fizer x coisa que está escrita aqui na Bíblia, que é algo que agrada a Deus. Se você não fizer aquilo, não é que você vai para o inferno, que você vai sofrer algum castigo, vai cair um raio sobre você. Não é isso, Jesus não veio para isso. Pelo contrário, ele veio para poder dar a oportunidade de você salvar a tua alma. Porque se você não tomar posse da salvação por meio de Jesus, sobre você só vai acontecer o que já aconteceria se não fosse pelo sacrifício dele. Compreende? Eu vou ler mais uma vez porque é muito forte. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Compreende?
Então não vem para poder, igual eu tô falando, colocar um peso sobre você, de que se você não cumprir aqui tudo certinho, vai ter um castigo sobre você, um Deus punitivo vai vir sobre você. Não, pelo contrário, é a oportunidade da sua alma poder voltar ao Pai. Porque se você não fizer as vontades do Pai, renunciar à tua carne, como eu já falei em outros vídeos, ter uma meditação na palavra de Deus, buscar uma intimidade, orar todo o tempo, você não vai estar tomando posse da salvação, desse caminho que nos foi dado. Pelo contrário, você vai estar sob o domínio do que antes pairava sobre a criação de Deus, depois que saiu, né, do Jardim do Éden, que é a morte, que é o sofrimento eterno. Então, eu queria trazer essa palavra, porque veio muito forte sobre mim, essa questão de ter a ideia, que é passada muitas vezes, de castigo, que a partir do momento que você não cumpre o que é a palavra de Deus, que você vai ser castigado. E na verdade não, se você não cumpre a palavra, a vontade, você só vai estar tomando posse do que já seria uma vida aqui perdida para eternamente sofrer. Mas pelo contrário, se você aceitar Jesus, viver uma vida buscando se santificar todo dia, você vai ter a oportunidade, você vai ter a esperança de ser salvo lá no final, né? Depois, quando você vier descansar, morrer, sua alma tem o descanso junto do Pai, depois de ter passado por todas as provações, as dificuldades que haveriam já de ser passadas aqui nessa terra, como eu disse antes, em outro vídeo. Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho e você tenha compreendido que não fazer a vontade do Pai não vai fazer com que Ele te castigue, que Ele vai ficar, sabe, te punindo, te castigando, às vezes por coisa boba. A gente, Deus está me castigando porque eu fiz não sei o que lá, uma coisa boba. Deus não vai fazer isso. Você vai estar apenas tomando posse do que já era sobre você, sobre a tua vida, que era a condenação. E não, você não vai estar tomando posse da possível salvação na sua alma, buscando dia a dia viver uma vida mais santificada e provando da vontade de Deus realmente sobre a tua vida, que é uma vontade que Ele tem de abençoar, de cuidar, aqui mesmo passando por dificuldades, tribulações, de te dar paz, de te dar conforto, te dar força diante das dificuldades.